Amém? Convido os irmãos a ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 45. Livro de Isaías, capítulo 45, nós vamos ler, por enquanto, o versículo 22. Amém? Versículo 22 diz assim: Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus maravilhoso e eterno, estamos aqui, Pai, agora diante da Tua palavra. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, Pai, através da Tua palavra neste momento. Fala, Senhor Jesus, profundo, oculto, escondido. Fala o meu coração, fala o coração da Tua igreja, Senhor. Jesus querido e santo, nós te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. Pai amado, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Entendermos, Senhor, e colocarmos em prática. Senhor, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que seja tudo direcionado pelo Teu Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Aqui nesse capítulo 45 de Isaías, o Senhor fala conosco já nos primeiros versículos. Esse capítulo vai nos dizer que o Senhor está falando a respeito de um homem, um rei chamado Ciro. Ciro era um rei que a palavra de Deus vai nos dizer que ele não era um servo do Senhor. Mas havia profecias, a palavra de Deus vai nos dizer que havia já profecias a respeito de Ciro. Eu lendo e estudando vi que tinha Deus usado os profetas para falar a respeito de Ciro em torno de 150 anos antes. Deus já tinha falado, já tinha avisado que ele levantaria este homem, este rei chamado Ciro. Ciro seria levantado, meus amados irmãos, por Deus, para fazer aquilo que Deus quisera que ele fizesse. A palavra de Deus vai nos dizer que Ciro, ele era um homem pagão, ele não era um servo de Deus. Ele não era um profeta, ele não era um sacerdote, ele não era um cristão. Mas Deus já tinha falado a respeito de Ciro. E a palavra era: levantarei Ciro como o meu ungido. O Senhor estava dizendo que ele colocaria Ciro numa posição, meus amados irmãos, espiritualmente falando, numa posição de guerreiro ali. Para quê? Para que ele viesse exortar o seu povo a sair da escravidão, o seu povo a ser liberto da Babilônia, para voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. A palavra de Deus vai nos dizer, já nos primeiros versículos, ele diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Quando nós olhamos agora para a palavra de Deus, nós vamos ver que Ciro está ali, diante do Senhor, e o Senhor o colocara naquela posição para fazer a sua vontade. Nos demais versículos, o Senhor ele vai falando a respeito da sua soberania. O profeta Isaías vai nos dizer aqui
através desta palavra do Senhor, a respeito da soberania de Deus. Deus, Ele vai falando ali, meus amados irmãos, na boca do seu servo, a respeito da sua grandiosidade, a respeito do seu poder. O Senhor, Ele vai lembrando aqui, meus amados irmãos, ao seu povo sobre a aliança. Ele vai falando sobre as alianças que Ele fizera. Ele vai lembrando o povo que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele vai lembrando o povo que Ele é o Deus que cinge. Ele vai lembrando ao povo que não há outro Deus. Quando eu fiquei lendo essa palavra do Senhor, pedindo a Deus o discernimento, o Senhor, Ele me levou, meus amados irmãos, a este versículo 22, onde Ele estava me exortando e exortando a igreja do Senhor: olhai para mim. E quando eu comecei a ler os versículos posteriores ao versículo 1, aí a gente vai entendendo que Deus quer falar a respeito da sua grandiosidade. O Senhor, Ele quer lembrar ao povo a respeito da sua soberania. Ele começa a falar através da sua palavra: olha, sou eu que formo as trevas, sou eu que formo a luz. Ele começa a mostrar para o povo, meus amados irmãos, que não há Deus senão Ele. Quando nós olhamos aqui, e eu olhei e falei: Senhor, tu está dizendo na tua palavra, olhai para mim. E o que o Senhor quer dizer para as nossas vidas nessa noite? Senhor me levou a lembrar, meus amados irmãos, que já tem dito aqui por diversas vezes que nós somos as pessoas, nós somos seres humanos falhos, pecadores, e nós gostamos de ver para crer. Nós somos pessoas que gostamos de ver, nós queremos ver o que está acontecendo para aí sim podermos crer, para aí sim colocarmos a nossa fé em ação. Mas se a gente tentar colocar a nossa fé em ação quando nós estamos vendo, nós estamos então não colocando a nossa fé. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, meus amados irmãos, o Senhor me levou a olhar para este povo que Ele era, meus amados irmãos, assim como nós, falhos, eles gostavam de ver. A palavra de Deus vai nos dizer que eles eram um tipo de povo, então, que eles levantavam o quê? Eles levantavam imagens, eles levantavam deuses. Eles queriam sim adorar a Deus, mas eles queriam adorar a Deus da sua maneira. Eles queriam adorar a Deus do seu jeito. Então eles iam lá, levantavam imagens para adorar a Deus, porque eles tinham que ver. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui que a glória dele nós vemos, mas não através de uma imagem. Nós vemos a glória de Deus não através de uma imagem feita de barro, nem de madeira, nem de aço, seja lá do que for. Nós vemos a glória de Deus através dos sinais, da manifestação, do prodígio, do milagre, da libertação, da transformação. A palavra de Deus vai nos dizer assim no versículo 16: envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. O povo não se cansava de adorar imagens. O povo, eles não se cansavam de buscar imagens. Eles não se cansavam de buscar a resposta diante de um Deus que eles mesmos criaram com suas próprias mãos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele diz assim: eles ficarão envergonhados. Eles ficarão confundidos, porque eu o destruirei. Mas e a promessa de Deus para as nossas vidas? Mas e as promessas de Deus para mim, para você e para todo aquele que não estão vendo a olhos nus? A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 17: mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não serei envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. O Senhor está dizendo agora: olha, Israel, tu não serás envergonhados, tu não serás confundidos, porque a esperança de Israel, a salvação de Israel vem através do Senhor. O Senhor está dizendo agora: sou eu quem endireito o caminho. Se o caminho está tortuoso, eu irei na frente, eu que endireito o caminho. Se tem um mar na sua
frente, Deus está falando, sou eu quem abro o mar. Se tem um impedimento na sua frente, Deus está dizendo, sou eu quem tiro o impedimento. Ah, meus amados irmãos, quando nós não colocamos a nossa confiança em carros e em cavalos, nós temos a certeza de que quem está indo à nossa frente é o Senhor, é o nosso Deus. E como é difícil, não somente, meus amados irmãos, naquela época, mas em nossa época também, nós olharmos a olhos nus, com os nossos olhos físicos, estamos vendo que nada está acontecendo, estamos vendo com os nossos olhos que nada está mudando, queremos uma resposta para todas as coisas e Deus está dizendo, olhai para mim. Deus estava dizendo para o teu povo olhar para Ele e Ele continua dizendo para as nossas vidas, olhai para mim. O Senhor, Ele diz através da sua palavra, meus amados irmãos, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Há uma manifestação do poder de Deus através desta palavra. Há uma manifestação da soberania de Deus através da sua palavra. Talvez você vai dizer assim, mas Daniele, você mesmo disse que Ciro não era um servo do Senhor, que Ciro ele não era um cristão, que Ciro não era nenhum profeta, ele não era nenhum sacerdote, mas eu quero te dizer o mesmo que Deus disse ao meu coração. Quando Ele quer manifestar o teu poder, quando Ele quer manifestar os teus sinais, Ele usa, meus amados irmãos, quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quer, porque Ele vai dizer um momento, Ele vai dizer assim para Ciro, até você que não me conhece. Até você que não me conhece, é Deus quem trabalha. Deus, quando Ele quer manifestar o poder dEle, meus amados irmãos, Ele usa quem Ele quer. Nós vimos na palavra de Deus que Deus usou Nabucodonosor. É Deus, meus amados irmãos. Nós vemos na palavra de Deus que Deus usou outros reis. Foi Deus, meus amados irmãos, que usou. Quando Deus, Ele quer usar, meus amados irmãos, Ele só procura uma coisa. Alguém que diga, eis-me aqui, Senhor. Ainda aqueles que não estão ali com o entendimento na presença do Senhor, a partir do momento que a pessoa se propõe e diz, eis-me aqui, Senhor, Ele usa. Ele manifesta os teus sinais, Ele manifesta o teu poder, Ele manifesta as tuas maravilhas. E talvez você pode me perguntar, Daniele, por que nós hoje não conseguimos ver tantas maravilhas? Talvez a gente pode olhar para a situação e dizer, por que eu não estou conseguindo ver um milagre? E por que eu não estou conseguindo ver esta maravilha? E por que eu não estou conseguindo ver este prodígio? Porque nós não estamos olhando para Deus. E quando nós estamos olhando, meus amados irmãos, somente para a circunstância, o Senhor, Ele não opera. Quando nós, amados irmãos, estamos olhando somente por aquilo que o mundo está dizendo, o Senhor, Ele não opera. A gente já viu aqui o Senhor falando que quando Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar sobre o mar. Quando ele tira as vistas dele de Jesus, ele começa a se afundar. O problema, meus amados irmãos, não está, aleluia, relacionado àquilo que Deus pode fazer. O problema está relacionado àquilo que eu quero ver. Aquilo pela qual eu estou olhando, para quem nós estamos olhando, para o que nós estamos olhando. O Senhor agora, Ele diz assim, olha para mim e sereis salvo. Talvez eu esteja olhando para Deus, mas ainda não esteja buscando a minha salvação. E o foco de tudo está na salvação. Talvez eu esteja olhando para Deus, sim. Talvez eu esteja com os meus olhos espirituais abertos, mas eu quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja prevalecida a minha vontade, eu quero que seja feito o meu querer, eu quero que seja feito da minha forma. E eu estou dizendo, Senhor, mas eu estou olhando para Ti. Senhor, eu estou olhando para Ti e o Senhor está dizendo, se olhar para mim vai ser salvo. Se olhar para mim vai ser salvo. O que é necessário, meus amados irmãos, fazermos para olharmos para Deus? Quando o Senhor, Ele diz assim agora, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Talvez, meus amados irmãos, nós estamos colocando outro na frente de Deus. Talvez estejamos colocando outra coisa na frente de Deus.
Estamos tendo a nossa visão ligado em outras coisas. E o Senhor diz para a minha vida, olhai para mim. Quando nós olhamos para Deus, não importa, meus amados irmãos, a circunstância, não importa o problema, não importa o diagnóstico, não importa o que vão dizer, nós confiamos no Deus de Jacó, aquele Deus que fez a promessa, aquele Deus que fez a aliança e aquele Deus que cumpre. E eu não quero, meus amados irmãos, agir com nenhum tipo de hipocrisia aqui. Então eu sou sincera em dizer o quanto que é difícil, diante de algum problema, diante de alguma dificuldade, diante, meus amados, de um diagnóstico do médico, diante, meus amados irmãos, de uma tempestade, olhar para Deus. Mas quando nós voltamos e olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos, não tirar o foco do Senhor. Não tirarmos o foco do Senhor. Não tirarmos o foco da salvação, não tirarmos o foco da libertação, não tirarmos o foco de tudo aquilo que Deus está falando. Se o caminho está torto, Senhor, mas eu estou vendo o caminho, ele está todo torto e o Senhor está dizendo, eu endireito. Senhor, mas eu estou me sentindo aqui totalmente desamparado. O Senhor está dizendo, eu te tomo pela tua mão direita. Senhor, mas eu não tenho força. O Senhor está dizendo, eu cinjo os teus lombos. É o que o Senhor, meus amados irmãos, está dizendo aqui na palavra dele. Senhor, as portas elas são de bronze. Senhor, as portas elas são de ferro. É impossível quebrar essas cadeias. O Senhor está dizendo, eu quebro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Atos, nós vimos que Paulo e Silas estavam numa prisão. Eles estavam ali encarcerados. Eles estavam ali acorrentados. Eles estavam ali sofrendo. Como que quebra uma prisão de ferro? Como que tira as suas correntes? Mais ainda, como que tira aquele sofrimento do corpo deles? Não se tira. Não se tira se não for o poder de Deus. Não se quebra cadeias, não se quebra barreiras se não for o poder de Deus. Não se faz milagres se não for o poder de Deus. Não tem maravilhas, não tem sinais, não tem prodígios se não for o poder de Deus. E aí eu fui lendo e entendendo o porquê que o inimigo luta tanto com as nossas vidas para não lermos a palavra. O porquê que somos exortados aqui, dia após dia, domingo após domingo, quarta, sexta, todos os cultos, a lermos a palavra. Porque, meus amados irmãos, quando nós olhamos, parece algo assim tão simplório. Parece algo assim que é um segredo, mas não é um segredo. Porque o segredo ele foi revelado a todos aqueles quantos são filhos de Deus. O segredo, meus amados irmãos, está na palavra. O segredo está sendo revelado dia após dia através da palavra do Senhor. O Senhor vai dizer agora aqui no versículo 23: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça. Não saiu da boca do homem, não saiu da boca da mulher, porque somos todos falhos. Não saiu da boca do governo, porque também é falho. Não saiu da boca do rei, porque também é falho. Saiu da boca de Deus. A palavra certa saiu da boca de Deus. Ele diz assim: e não tornará atrás. O que o Senhor disse, não torna atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. A manifestação do poder, a manifestação dos sinais, a manifestação do prodígio, das maravilhas, ela vem do Senhor. A palavra de Deus está dizendo agora: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É por isso que Deus está dizendo assim: olha, Israel, não te preocupes, Israel, não te preocupes, porque envergonhados ficarão todos aqueles que servem a Baal, confundidos ficarão todos aqueles que servem a outros deuses. Eles buscarão socorro, mas não encontrarão. Eles buscarão solução, mas não encontrarão. Buscarão milagres, mas não vai haver milagres, porque eu sou Senhor.
E só há um Senhor, não há outro Senhor. Eu não divido a minha glória com ninguém. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós entendemos, a glória ela não é do homem. A glória não é do melhor lugar, a glória não é do melhor hospital que a pessoa está, nem do melhor convênio que ela tem. A glória, meus amados irmãos, não é passada pelo melhor juiz. Se a causa está na justiça, você não ganhou porque foi o melhor juiz que advogou, que julgou, ou aquele doutor que ele é renomado. Você não está naquele melhor emprego porque você conseguiu conquistar com todo o seu esforço, por causa do seu melhor diploma. Não, eu fui entendendo que enquanto nós não aprendermos, enquanto eu não aprender que a glória ela tem que ser totalmente para Deus, a glória ela não vem. A glória ela não vem porque talvez o meu testemunho, meus amados irmãos, como falha que somos, talvez vai ser, eu consegui mesmo, mas porque eu batalhei muito, eu consegui mesmo porque eu estava no melhor lugar, eu consegui mesmo porque eu tinha o melhor diploma. Talvez este, meus amados irmãos, deve ser o meu testemunho como falha que sou. Eu consegui esta casa, eu consegui este carro, porque olha o que eu fiz para conseguir. O Senhor está falando, não, serva, ainda não aprendeu, que não é por sua força, não é com o seu braço, não é da tua maneira, não é com a sua inteligência, não é com a sua capacidade. Ainda não aprendeu que é quando você olhar para si e disser, Deus, eu não tenho mais nada de onde tirar. Senhor, eu não tenho mais como dar um jeito. Senhor, eu não tenho mais como pedir socorro. Senhor, o meu diploma ninguém está valendo mais de nada. Senhor, essa porta eu não consigo mais dar nenhum passo. Senhor, eu não consigo fazer mais nada sem Ti. Mas não, meus amados irmãos, por aquilo que eu perco, e sim por aquilo que eu tenho confiança em Deus para abrir mão. E nós sabemos que abrir mão é difícil. E o Senhor foi ministrando, meus amados irmãos, no meu coração. Abrir mão é difícil. E eu achei lindo o testemunho que o pastor contou aqui, porque nós realmente somos esse tipo de pessoa. Nós realmente somos assim. Quando eu terminar, quando eu parar de trabalhar, quando eu estiver em uma outra cidade, quando eu estiver em uma outra casa, quando eu estiver de um outro jeito, quando eu estiver de outra maneira, aí eu vou abrir mão. E o Senhor está falando, não, é para abrir mão agora. É para abrir mão agora. É para abrir mão agora enquanto você diz que você tem. Que é para mostrar que o que você tem, sem mim você não tem. E quando você disser que você não tem mais nada, aí eu opero, porque já nos esvaziamos de nós mesmos. O Senhor diz aqui para finalizar, meus amados irmãos, no versículo 24, de mim se dirá, deveras no Senhor, a justiça e força, até Ele virão, mas serão envergonhados todos que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. É só no Senhor. Não foi Ciro. Não foi Ciro. Foi Deus. Ciro foi um instrumento, assim como nós somos. Ciro foi um homem que deixou ser usado por Deus, assim como nós devemos também deixar Deus nos usar. Amém?